Olá, uma Brasília renovada, olhada a partir de seu cotidiano liberto do poder. Esta é a visão do escritor Fernando Marques, nosso entrevistado de hoje. Ele está publicando o livro Contos Canhotos, onde, olhando a cidade pelas lentes menos óbvias, desvenda um universo cheio de angústias, incertezas e medos. Na entrevista, Fernando nos revela ainda como foi depurando e construindo este mundo, ao seu modo novo. Na Dica de Leituras, jeitos próprios de se olhar a vida. A gente conversa sobre os livros A Mulher dos Sapatos Vermelhos, de Carlos Herculano Lopes, e João do Rio, de João Carlos Rodrigues. O Leituras conversa agora com Fernando Marques. Fernando, bom, vamos falar um pouco aqui do Contos Canhotos, né, que é o seu mais recente livro. E a primeira coisa que chama a atenção no livro, embora o título, né, o título seria pelo menos a primeira Contos Canhotos, né, já dá uma conotação, né, do anjo torto drummoniano. Uhum. Mas a primeira coisa que chama a atenção a quem lê o livro é uma certa desconexão intencional entre os contos, né? Uhum. Não há aquela necessidade do conjunto, né? Quase que uma obra, como se cada conto fosse escrito de maneira independente, não para formar um conjunto, né? Quer dizer, como é que você pensou esse livro? Foi essa mesmo a sua intenção? Como é que foi isso? Não, a intenção foi justamente a de tornar o menos possível heterogêneo ou incoerente, mas eles são independentes porque foram escritos em momentos diferentes, com motivações diferentes, salvo os 3 contos chamados Pizzarelli na Danceteria, no Hospital e na Delegacia, que eu acho que são o núcleo do livro. Os demais foram aparecendo assim como Deus é servido, né? Mas eu procurei dar uma ordem da seguinte forma: alguma arrumação dispondo os contos na ordem em que eles foram escritos, na ordem cronológica, né? E também, sobretudo com relação aos mais antigos, dando uma redação nova para que o livro no todo tivesse alguma unidade, né? Então, talvez você note a existência de personagens canhotos, canhestros, gauche naquele sentido do desajeitado drummoniano, né? E esses personagens dão essa nota canhota que seria do livro. Frequentemente, personagens de classe média frequentando bordéis pobres ou recomendáveis, recomendáveis, né, para menores de 40 anos, né? Então, e esses personagens, nesses encontros ou nesses esbarrões, acabam falando um pouco das relações de classe, né? Porque o sujeito de classe média que para o carro e vai negociar com a moça da calçada o passeio, é um sujeito que está numa situação privilegiada em relação a ela, né? E isso pode gerar confrontos, pequenas vinganças, né? Então o livro tem um eixo por aí, mas de fato algumas situações são... As situações são, de modo geral, independentes umas das outras. Os primeiros livros os primeiros contos do livro exemplificam isso, né? Agora, há um personagem, quer dizer, digamos assim, subliminar, né? É o cenário difuso, né? Que é Brasília. Todos os contos se passam em Brasília, adivinha-se Brasília. Frequentemente, uma ou outra vez, ela chega a ser citada, né? Uhum. Nominada, pelo menos. Uhum. Mas, no geral, ela é o cenário meio que difuso e tal. Quer Exato. Dizer, como é que Brasília entra nesse processo? Eu até gostei da pergunta, parece até que a gente ensaiou, porque eu gostaria primeiro de afastar qualquer ligação direta com Brasília, né? Eu sou brasiliense, gosto da cidade, mas Brasília é cenário, não é assunto. E é interessante que você pergunte isso, porque alguns releases, algumas pequenas matérias, notas, ou matérias até um pouco mais extensas, insistiram na nota brasiliense, né? Então, gostaria de dizer que Contos Canhotos nada tem a ver com Brasília. Isso até me incomoda, porque
a imagem, a palavra Brasília vem associada a uma série de lugares comuns que nada tem de literários, né? Quer dizer, quando se fala em Brasília, você está falando de que Brasília? A dos empreiteiros ou da população de rua? Então, me aborrece bastante que se reduza uma cidade contraditória, complexa, difícil, né? Que submete seus habitantes a um dia a dia frequentemente difícil, a uma miragem, a uma antessala do paraíso, entende? Inclusive o humanismo autoritário de JK, de Lúcio Costa e de Niemeyer é também criticável. E mais ainda a imagem idealizada que se faz da cidade real, né? Então Brasília é cenário aí no livro, não é assunto, e me irritou um bocado também, imagino que o escritor também tenha direito de se irritar de vez em quando, né? A ideia de que o livro trabalha com situações cotidianas. Imagina que chatice, você sai das situações cotidianas, abre um livro e vai voltar a elas, né? A situação cotidiana é ponto de partida, quando muito, para que você descubra nela o estranho, o canhestro, o canhoto, o esquisito, o singular no mínimo, né? Porque o singular, o bizarro, o canhestro revelam mais sobre a vida cotidiana do que a própria vida cotidiana, né? Você vê a vida cotidiana ao se afastar dela, pela exceção, pela situação diversa, né? Agora, frequentemente são situações extracotidianas, né? Aí volta ao exemplo desses 3 contos, né? São situações que revelam um sujeito que se embriaga, que vai comprar os carinhos da menina, né? É assaltado, no assalto ele quebra o dedo, ele vai para o hospital, no hospital ele não entende que há uma fila, que há casos muito mais graves que o dele. Então a prepotência da classe média, né? No que ela tem de mimético dos ricos e não de solidariedade com os pobres, está sendo tematizada aí.